Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo do Emagrecer Comendo. Então, como visto, nós falamos sobre a insulina, sobre o consumir carboidratos em excesso, que vai sempre estimular o seu pâncreas a produzir insulina. E aí, o que acontece? Nesse mesmo sentido, eu quero falar o seguinte: terminamos o vídeo falando sobre retirar o carboidrato da sua vida. Mas, como assim retirar o carboidrato? Não necessariamente que você precisa retirá-lo por completo. Mas eu disse no seguinte sentido, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Quando você come arroz, feijão, macarrão ou mandioca ou arroz com algum legume, você está conseguindo contribuir para todos esses alimentos terem carboidrato e mandar contribuir para o seu pâncreas produzir insulina. Por quê? Porque todos esses componentes que eu disse têm carboidrato de alto índice glicêmico. O carboidrato do arroz é grande, o carboidrato do feijão é grande, porque muitas vezes as pessoas, eu não vou comer arroz, vou comer só feijão. Não que você não possa comer feijão, mas se você está querendo fazer uma dieta low carb ou cetogênica ou com a restrição maior de carboidratos para poder emagrecer, que é o melhor sentido que eu considero para emagrecimento, principalmente constatando que a pessoa tem resistência à insulina, tirando esses componentes vai fazer com que a pessoa diminua aquele estímulo de insulina. Se você coloca arroz, feijão, macarrão, arroz, feijão, mandioca, aí tem uma cenoura, são tubérculos, por exemplo. Ah, a cenoura pode? Pode, claro, mas já reparou que ela é mais docinha? E a cenoura, ela tem uma quantidade grande de carboidratos também. Beterraba também tem. Então, assim, às vezes você pensa que está comendo salada, mas na verdade, na realidade, você está consumindo carboidratos quase da mesma forma de que as outras coisas que você está evitando. E numa low carb, você precisa entender que para fazer low carb, você precisa retirar bastante carboidrato. E o que é esse bastante carboidrato? Aí às vezes você vai lá e fala assim, eu vou tomar um leite, porque o leite integral, ele tem gordura. Com certeza. A melhor opção de você tomar o leite é o leite integral, não o leite desnatado. Essa é a minha opinião profissional disso, não é o que eu acho, porque quem acha não acha nada. É a minha opinião profissional de nutricionista que eu concordo com essa tese de que o leite integral é a melhor opção para você consumir quando não está em dieta low carb. Por quê? Um copo de 200 ml, daquele copo americano que todo mundo conhece, normalmente tem umas 20 miligramas de carboidrato. 20 gramas, desculpa, de carboidrato. Aí você já contou 20 gramas. Por exemplo, eu estou numa restrição de carboidrato que eu estou com 50 gramas de carboidrato dia. Se eu estiver comendo certinho, eu faço aproximadamente 80 gramas de carboidrato. Mas vamos supor que você está fazendo 50 gramas de carboidrato. Isso quem conta é sua nutricionista, não você. Depois ela vai te explicar para você ter noção de como que você vai contabilizar isso daí. Mas aí o que acontece? Você vai lá e toma um copo de leite. Já excedeu quanta? 20. Aí falta só quantas? 30. E aí nessas 30 você vai consumir o quê? Aí você vai começar a consumir as outras coisas que te é permitido no seu plano aquele dia. Aí o que vai acontecer? Você vai acabar excedendo. E excedendo todos os dias, desse jeito, vai fazer com que você não faça low carb direito. É por isso que muitas pessoas se frustram. Muita gente se frustra porque fala assim, mas eu tô fazendo, eu não tô emagrecendo, tá errado. Porque às vezes num prato você mistura vários tipos de alimentos que contabilizando aquilo ali não vai dar a quantidade de carboidrato que você precisa naquele dia. Seja a low carb ou seja a cetogênica. A cetogênica é mais enxugada ainda nos carboidratos. Por quê? Porque ela é mais gordura do que carboidrato. Isso a gente pode explicar em um próximo vídeo. Mas falando da low carb, falando da retirada dos carboidratos, é o ponto-chave, é o ponto principal. Se você for analisar, tem muitos estudos que falam sobre isso. Tem muitos estudos que vai lá e te mostra que a questão do diabético. Tem diabético que pode ser praticamente curado, e eu falo com propriedade disso, porque o diabético ele tomou insulina ou ele toma
uma medicação. Tem vários tipos de medicações para diabético. Aí o que que acontece? O diabético vai lá e começa a restringir os carboidratos. Por quê? Porque a restrição dos carboidratos impede com que seu pâncreas fique fazendo aquele estímulo da liberação da insulina. O que que o diabético vai fazer? O diabético vai começar a controlar os níveis de glicose no sangue dele. Porque quanto mais estímulo de insulina o diabético tem, mais ele precisa quebrar a glicose no corpo dele. É por isso que todos, gente, todos os diabéticos que eu conheço passam mal com hipoglicemia. Mas como assim? Peraí, o diabético não tem glicose alta demais? Por isso que ele é diabético? É, mas tem o diabético tipo 1, tipo 2, que isso a gente pode ser explicado também em um outro vídeo. Mas eu vou dar uma pincelada no que. O diabético, ele passa mal por quê? O que que acontece com a pessoa que passa mal? Ela começa a comer carboidratos porque a medicação precisa com que a pessoa ingira alimentos que vai fortalecer para não dar baixa glicose no corpo. Tá, beleza. A pessoa toma toma a medicação, aí come, porque a fome do diabético é uma fome insana. Vai lá e come. Aí a pessoa come e precisa tomar ou a insulina ou tomar a medicação. Tomou a medicação, o que que vai acontecer com a pessoa que é diabética? Fome de novo. Por quê? É todo um ciclo vicioso. O seu pâncreas produz a insulina, ou você manda, que é diabético, manda a insulina para ele, ou manda a medicação, o seu corpo vai fazer a quebra da glicose. Fazendo a quebra da glicose, o que que vai acontecer? A quebra da glicose vai fazer com que seu corpo precise de mais nutrição de glicose. O que que é que acontece? A glicose despenca. A glicose vai despencando. E com a glicose despencando, você vai ter necessidade de consumir mais alimentos, mais carboidratos. E é por isso que todo mundo que é diabético fala, mas o que que acontece comigo? Eu tô passando mal demais, me dá tremedeira. Eu tenho muitas pessoas na minha família que são diabéticos, conheço muita gente diabética e nunca vi ninguém falar que não sente essa fome absurda. É uma fome absurda, é uma tremedeira absurda que sente. Então por que que acontece isso? Porque a pessoa faz esse ciclo vicioso no corpo e precisa da hora da medicação, da tremedeira, come. Aí come, precisa da medicação. E aí o que que acontece? Estímulo de insulina constante. Estímulo de insulina constante é quebra de glicose constante. Quebra de glicose constante e hipoglicemia constante. E aí, como que eu vou fazer com que a pessoa entenda que uma low carb ou uma cetogênica é a melhor opção para ela se alimentar? Porque a gordura que você consome, gorduras de fontes saudáveis, que é gordura de queijos amarelos, gordura de porco, azeite de oliva extra virgem, que é uma outra oportunidade também para nós falarmos de um vídeo sobre o extra virgem, porque não é o tipo extra virgem, é o extra virgem, porque lá vai permanecer toda aquela propriedade do fruto da azeitona, que no momento que você aquecer não vai oxidar e não vai saturar e não vai dar problema pro seu azeite, ao contrário do que muitas pessoas dizem. Outra gordura de fonte saudável, abacate, coco de fontes vegetais, né? Dizendo castanhas, né? As oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Então, tem N formas de você se alimentar e fazer receitinhas que vai te auxiliar na sua dieta, na sua restrição de carboidratos, que você não vai passar fome. Por quê? No momento que você come gordura, o seu corpo precisa de quê? Como eu expliquei no outro vídeo. O seu corpo vai precisar entender que você não está mandando carboidrato puro para ele, porque se você manda ele puro, seu corpo não precisa trabalhar nada. É a mesma coisa de você passar o dia todo sem fazer nada, sem trabalhar, e você receber seu dinheiro. Você vai entender que você não precisa trabalhar para você ter dinheiro. É a mesma coisa do que o seu corpo. Ele vai entender que ele não precisa trabalhar para ele pegar alguma fonte que você mandou de nutriente, de trabalhar para poder adquirir aquela energia, se você está mandando energia pura para ele, entendeu? Então, se você consome gorduras, o seu corpo precisa trabalhar, o seu corpo precisa se movimentar, quebrar, fazer uma série de quebras dessas gorduras para transformar em energia, com maior tempo de saciedade, com o menor estímulo possível de insulina, consequentemente menor estímulo de hipoglicemia. Então, quanto mais saudável você ficar
comendo assim, melhor você vai ficar.